Olá a todos. Mais uma vez estamos aqui reunidos para que a gente possa estudar, reunidos aqui na nossa sala de estudo virtual, onde nós estamos estudando o livro A Gênese, de Allan Kardec. E hoje é a sessão número 10, desde que nós iniciamos, né? Hoje é terça-feira, segunda-feira, dia 13 de junho. E nós hoje concluiremos o capítulo 1º da Gênese, que trata da natureza da revelação espírita. Nós vamos estudar dos itens 58 ao 62. Bom, foi a gente vai percebendo, né, o quanto Kardec deu importância para esse capítulo e colocou realmente essa natureza da revelação espírita. Como que nós entendemos essa revelação? Ele é bastante convincente através da lógica, através do conhecimento que ele adquiriu, alguns exemplos, algumas citações de espíritos. E então, nesses 62 itens iniciais, que pertencem ao capítulo 1, ele trata disso de maneira muito elucidativa. Então, nós vamos seguindo aqui com o nosso... Só um momentinho, que a gente já... Aqui. Acho que todos estão vendo aí, né? Já o livro aberto. Confirma? Sim. Perfeito. Então, nós estamos no item... Deixa eu ver que item que nós estamos aqui. Nós terminamos o 57. E agora vamos entrar no 58. Só para relembrar, a última parte desse item, né, dos itens que nós estudamos semana passada, Kardec fala assim que os homens sábios que nos ensinaram encarnados, por que eles também não nos ensinariam desencarnados? Principalmente porque eles têm uma visão melhor desse mundo que eles passaram a habitar, o mundo invisível, o mundo dos espíritos. Então, ele termina esse item dizendo: sua experiência e seu saber desses homens de gênio, né, desses homens sábios, né, não devem ser menores que antes. E sua palavra, como homens, tinha autoridade. Não há razão para que agora não tenha, pelo simples fato de se encontrarem no mundo dos espíritos. Então, não perde a credibilidade, ao contrário. Então, e essa lógica que Kardec nos traz, que são os mesmos homens que viveram aqui, que nos mostraram algumas coisas, e que do plano espiritual voltam para também nos orientar, para nos dar, assim, auxiliar para que a gente tenha mais conhecimento. Então, começando agora o item 58. Contudo, não são somente os espíritos superiores que se manifestam, mas também os de todas as categorias. E isso foi necessário para nos iniciar no verdadeiro caráter do mundo espiritual. Deixa eu só finalizar, eu vou fazer um comentário a respeito que é muito importante. Mostrando-nos nesse mundo em todos os seus aspectos, mostrando-nos esse mundo, né? Então, Kardec não conversou só com espíritos elevados, não foi só com São Luís, com Erasto, com Paulo, enfim, esses espíritos nobres que já atingiram um nível espiritual muito mais elevado que a gente. Ele também falou com espírito que era batedor, que era espírito zombeteiro, que era espírito, enfim, bastante inferior em relação a esses que a gente citou no começo, agora, né, relacionou. Então, com Sócrates, com todos esses. Então, é muito importante que a gente perceba que ele teve a experiência que teve, entrando em contato com todos os seres, ou representantes de todos os seres do mundo espiritual. Porque isso também ensinou ele. E como ensinou, né? E a gente vai explorando. Agora vamos entender mais por que é isso aí, né? Quando ele finaliza, para mim a finalização desse capítulo é muito boa, né? E acho que vocês vão concordar comigo, né? Disso resulta serem muito próximas as relações entre o mundo visível e o mundo invisível,
ficando mais evidente essa conexão. Então, quando a gente descobre isso, quando a gente percebe isso, a gente fala, nossa, mas realmente o mundo espiritual tem uma relação muito próxima da gente, muito íntima. E é verdade. Nós estamos aí convivendo com os espíritos. E não é para ter medo, não é para se assustar, não é para se esconder, não tem como. Eles estão. Alguns podem querer prejudicar a gente, mas tem muitos que querem nos ajudar, tem muitos que são familiares a nós e que estão próximos de nós e que gostariam de ter uma oportunidade, de alguma maneira, de se fazer mais, assim, visível, ou visíveis, né? A nós, a quem tanto nos amam, né? Eles nos amam. Então, é muito importante isso, que a gente saiba que tem espírito de toda a categoria em contato com a gente, né? Com o mundo. E, desse modo, vemos com clareza de onde viemos e para onde vamos, sendo esse propósito essencial dessas manifestações. Então, essas manifestações nos ensinam que a gente vai para algum lugar depois. Mas que lugar é esse? O mundo espiritual. Mas peraí, é bom, é ruim? Depende do que você é, depende do que você faz e como age. Então aí você vai ter um lugar reservado para você. Fica fazendo mal para os outros aqui. A revelia faz mal, prejudica, faz isso. Para onde acha que vai parar no mundo espiritual? Qual é o contato que nós vamos ter com que tipo de espírito? Será que não vai ter gente que foi na nossa frente com um propósito de vingança, né? Agora, faz o bem aqui, planta o bem, faz aquilo que pode em benefício dos outros, age corretamente, tudo. Quando desencarna, quem que vai estar esperando lá? Os beneficiados nossos. Alguém que, de alguma maneira, recebeu alguma coisa boa da gente. Então, vão querer nos receber. Foram antes, já sabem como é que funciona e tal, e nós vamos estar sendo recebidos por eles, né? Eu tenho tem algumas pessoas que já falaram para mim, para mim eu tô já fique tranquilo, eu já tenho consciência, eu vou desencarnar, eu vou para um umbral, mas pode ser que eu fique pouco tempo lá. Então eu posso dizer que não aprendeu muito, né, do espiritismo, das lições apresentadas por Kardec. O umbral é um local necessário para pessoas que realmente necessitam ir. É um agrupamento de pessoas do mesmo nível. Vai sofrer, mas por que vai sofrer? Porque há necessidade de drenar esses sentimentos. Agora, por que uma pessoa boa vai para um umbral? Só foi para trabalhar, né? Aí tudo bem. Mas não, vai para um lugar onde vai ser bem recepcionado, vai ser cuidado, vai para um hospital espiritual. Então, ninguém vai para um umbral sem necessidade. Então, senão a gente acaba pensando que é um inferno espírita, né? E não é. Mas a gente entende, através das manifestações, que nós vamos para o mundo espiritual. E dependendo do nível evolutivo que a gente se encontra, a gente vai estar sendo recebido, assim, a propósito, né? Então, não temos que ter medo, é só a gente ter um bom comportamento aqui que não vai ter problema. E olha só, ele seguindo, né? Porque fala o propósito essencial dessas manifestações. Que manifestações? Todas, desde espíritos não puros, mas superiores, né? E se bem que pode ter havido manifestação de espírito puro, né? Como espírito de verdade, né? Mas desde espíritos muito elevados até espírito pouquíssimo elevado, muito inferior, porque ele aprendeu com todos eles. Então ele fala assim: todos os espíritos, seja qual for o grau de elevação que se encontrem, ensinam algo a nós. Então todos eles têm algo a nos ensinar através das comunicações. Mas como são mais ou menos esclarecidos, cabe a nós discernir o que há de bom ou mal neles, tirando todo o proveito possível de seus ensinamentos. O comportamento de um espírito, né, pode
um comportamento inferior, né, pode nos ensinar alguma coisa. Imagina um espírito perseguidor que a gente tenha contato, tudo, ele vai nos ensinar. Então ele vai dar uma aula para a gente? Não, é a atitude dele, né? A forma de comunicação vai nos ensinar. Todos os espíritos, quaisquer que sejam, podem nos ensinar ou nos revelar coisas que ignoramos e que sem eles não saberíamos. É tão interessante essa frase, porque ele fala há 160 anos atrás, 160 e poucos anos atrás, né? E a gente agora vê com tanta clareza isso. Não vou dizer que assim que é assim, como é que eu diria? Algo óbvio. Não é. Não é. Não dá para chegar nesse nível tão assim é, depreciativo. Não é. Mas hoje, quando eu vejo todos os espíritos, quaisquer que sejam, podem nos ensinar ou nos revelar coisas que ignoramos e que sem eles não saberíamos. Então, vou falar por mim, e alguns aí também podem concordar comigo. Da experiência que a gente adquire ao longo do tempo, do conhecimento e em contato com o mundo espiritual através de reuniões mediúnicas, isso aí é como se fosse passado. Passado nesse sentido. Quando ele fala quaisquer que sejam, podem nos ensinar ou nos revelar coisas. Eu diria, todos os espíritos, quaisquer que sejam, nos ensinam, nos revelam, porque isso que acontece no dia a dia, porque é tão comum e é tão natural que a gente hoje pode falar dessa maneira. Percebem só a colocação no tempo, mas que é a mesma coisa. Ele está falando para as pessoas que estavam lá atrás, há 150, 160 anos, aprendendo isso. Hoje, que a gente já pôde aprender um pouquinho mais cedo, a gente já vê isso com naturalidade. E eles ensinam mesmo. Alguns vêm claramente e falam para a gente. Dão orientações. Mas não assim, jogue na loteria, mude de emprego. Não, isso não é coisa de espírito elevado. Isso é espírito que não tem o que fazer, que quer brincar com a gente. Mas espírito elevado nos dá orientações sérias, como nos comportarmos, as atitudes nossas, né? Então, esse tipo de orientação. Então, pode ser direta. Outros, através de perseguições, através de querer fazer mal para alguém, também estão ensinando. E a gente aprende o quê? Por exemplo, o sofrimento deles. Porque ninguém vive tranquilo quando está buscando fazer mal para alguém. Não, cedo ou tarde cai a ficha. Vem um arrependimento, uma perda de tempo. Ainda mais quando ele sabe, através da conversa, né, com ele, o diálogo, né, quando ele percebe que aquilo é uma perda de tempo. Então, o conhecimento leva a gente. Ali é uma troca, né, é mútua. Mas, nesse caso, quando Kardec falava, é que ele falou com todo tipo de espírito e aprendeu com todo tipo de espírito. E nos deixou esse legado, né, que são os livros das obras básicas. Sem dúvida, os grandes espíritos, quando encarnados, são individualidades poderosas, mas sua ação é restrita, é inevitavelmente lenta para se espalhar. Bom, mas peraí, como é que é isso? Vamos ver. E vamos lembrar também que ele estava falando há 160 anos atrás, quando não tinha WhatsApp, não tinha a internet, não tinha nada disso. Era algo muito mais boca a boca, livros, o livro levava tempo para chegar no lugar. Então, é muito, como ele falou, restrita e inevitavelmente lenta. Se a atualidade viesse, uns vício viesse. Se na atualidade viesse um só deles, Elias ou Moisés, Sócrates ou Platão, isso lá, 160 anos atrás. Falou, se viesse agora, né? Um desses, Elias, Moisés, Sócrates, Platão, revelar aos homens as condições do mundo espiritual,
Quem poderia provar a veracidade das suas informações nessa época de ceticismo? Não o tomariam por um sonhador ou utopista? Mesmo que dissessem a verdade absoluta, séculos passariam antes que suas ideias fossem admitidas pelas massas. Um exemplo que a gente tem é o cristianismo. Jesus veio num lugar remoto, né? Deixou a sua palavra, de lá foi espalhando, espalhando, espalhando. Mas com que velocidade? Uma velocidade muito lenta. Ele tem um planejamento muito bom, né? Então tinha os 12 apóstolos, depois vieram alguns outros que nem conheceram ele, exemplo de Paulo, né? Depois vieram outros, né? Que vieram espalhar. Depois vieram os 500 da Galileia. E aí a coisa foi se espalhando, mas era a maneira, era o método que ele utilizou. E não era, cá entre nós, não era um método rápido como hoje. Hoje viruliza aí um meme aí, pronto, aí vira, né? Todo mundo sabe, né? São milhões de, de, de acessos. Aquela época tinha que ir devagar, né? E então Kardec está dando essa opinião dele. Então, se viesse um para falar disso, do espiritismo, do mundo espiritual, da imortalidade da alma, se fosse desse jeito, levaria muito mais tempo. Mas ele vai explicar agora por que a maneira, que maneira que foi escolhida, né? Mesmo que dissessem a verdade absoluta, séculos passariam antes que suas ideias fossem admitidas pelas massas. Deus, em sua sabedoria, não queria que assim fosse, que fosse assim. Opa, tem vários assim. Ele queria que o ensinamento fosse dado pelos próprios espíritos e não pelos encarnados, para convencê-los de sua existência, e quis que isso ocorresse simultaneamente por toda a Terra, seja para o ensino se propagar mais rapidamente, seja para que, sendo o mesmo em todos os lugares, constituísse assim uma prova da verdade, cada um tendo os meios necessários para se convencer. Então, a estratégia que foi colocada no momento que os espíritos se manifestaram era essa. Então, os próprios espíritos. Mas de que jeito? Como é que os espíritos, se a gente não enxerga eles, como é que eles falaram? Mesas girantes, barulhos, em alguns casos, materialização. Foi um fuá. Imaginem, mesa andando para cima e para baixo, subindo e descendo, barulho, né? Casa mal assombrada, né? Assim, do jeito que se entendia, né? Ruídos. E aí pergunto, você é espírito? E eu, através de pancada, o espírito fala sim. Né? Você já morreu? Sim, já morri. Você pode ditar seu nome? Posso. Através de pancadas, lá um alfabeto, né, improvisado, e o cara fala lá em Hydesville o nome dele, fala como ele morreu, quem foi que assassinou ele. Passado muito tempo, não naquele momento, descobriram um corpo naquela casa. Então, mas peraí, ele não sabia disso? Podia ser que ele não tivesse no momento que tivesse mexendo no corpo dele, ele não tivesse acesso a esse conhecimento, tivesse fora. Né? Vai saber, o espírito vai onde ele quer, onde tem mais, assim, simpatia, né? Uma pessoa que não sabe que desencarnou, pode ir rapidinho ir para casa e fica lá. Ah, mas não foi para o umbral? Não, foi para casa, voltou para casa. É o único lugar que ele conhecia, a família dele, tudo que ele... Então tá lá. Aí começa a gente ter a mesma dor que ele tinha e tudo. Nossa, fulano tá a mesma dor. Acho que é saudade, acho que é... Não, o espírito está ali pronto, está ali do lado, né? Transmitindo sentimentos, né? Sensações. Mas vamos voltar aqui, né? Eu fui um pouco longe agora, né? Então, os próprios espíritos vieram falar, não foram os encarnados. Então, o convencimento da existência dos espíritos é por eles próprios, né?
e quis que isso ocorresse simultaneamente por toda a terra. Olha que interessante. Então, realmente era para a terra inteira. Ah, mas não foi só na França? Não. Foi nos Estados Unidos, na Europa, em vários lugares. Tem registros disso. Onde quer que seja, está todo lugar. Né? Seja para o ensino de se propagar, seja para o ensino se propagar mais rapidamente, seja para que, sendo o mesmo em todos os lugares, para haver uma lógica, né? uma concordância, né? Constituísse assim uma prova da verdade, cada um tendo os meios necessários para se convencer. Isso também eu acho legal. Cada um tem o meio necessário para se convencer. Ninguém é violentado. Você tem que acreditar nisso, tem que acreditar em espírito. Não. Cada um se convence, estuda, conhece e tal, e se convence naturalmente. E se não se convencer, calma, no momento certo se convence, deixa ele. Ninguém vai lá perturbar o cara, deixa ele. Ele não está convencido, não vamos fazer nada à força. Os espíritos não vêm para liberar o homem do trabalho, do estudo e das investigações. Não lhe transmitem uma ciência completamente elaborada. Os espíritos não trouxeram tudo pronto. Eles vieram com a mensagem, vieram com conhecimento, aquilo que era o tamanho da necessidade nossa, o resto o homem tinha que pôr o dedo, tem que trabalhar, tem que concluir. Nesse caso, que homem? Por exemplo, Kardec. Quantos outros não vieram junto com ele? Então, nós temos Leon Denis. Né? Nossa, tem tantos aí que daria para relacionar. Né? Teve o Arthur Conan Doyle. Quem mais? Teve... Caramba! Tem mais gente. Daqui a pouco eu vou... Né? Gabriel Delane, né? E assim vai. Tem tantos, né? Tem bastante gente, mas o fato de eu não lembrar não significa que eles não existam, tá? Então, não lembrar agora, né? Se alguém quiser contribuir, pode falar e lembrar, tá bom? Então, o fato é que o homem também contribuiu com os espíritos. E está aí essa doutrina, que hoje é feita a quatro mãos, né? Se podemos dizer assim, né? A mão dos espíritos e a mão, representativamente falando, né? A mão do homem. Com relação ao que o homem pode descobrir por si mesmo, eles o deixam livre às suas próprias forças. Então, não vieram trazer tudo, 100%. Não, deixa alguma coisa também, deixa um trabalhozinho para a gente. Né? Eles falaram. Os espíritas sabem disso perfeitamente hoje em dia. Há tempos, a experiência tem demonstrado o erro de opinião ao atribuírem aos espíritos todo o saber, todo o conhecimento, como se fosse suficiente dirigir-se ao primeiro espírito a se apresentar para conhecer todas as coisas. Vou continuar para poder depois fazer o comentário. Os espíritos provêm da própria humanidade, constituindo uma de suas faces. Assim como na Terra, no mundo espiritual há os superiores e os comuns. Muitos deles, portanto, sabem menos das questões científicas e filosóficas que certos homens aqui encarnados. Dizem o que sabem, nem mais, nem menos. Então, não dá para a gente pegar e pôr fé no espírito. Olha, tem um espírito que se apresentou para minha família e está nos orientando. É um espírito que, inclusive, a gente consulta ele, ele fala o que a gente tem que fazer. Vocês já pensaram uma coisa dessa? Se a gente cai na mão de um espírito que não tem o que fazer e começa a orientar a nossa família, vai dar errado. Então, não é porque é espírito que é sabichão, que sabe tudo, que conhece tudo, que é sábio. Não, absolutamente. Tem que saber com quem está falando.
Então, esses espíritos não são nada mais, nada menos que homens que aqui viveram e voltaram para o plano espiritual. A gente tem uma mania de achar que tudo começou aqui. Não. O espírito, ele existe, ele é pré-existente antes da encarnação. E depois desencarna e volta para o plano espiritual. Então, aqui não é o começo. Aqui é uma experiência. Que aqui é esse? A encarnação, esse mundo material. É uma sala de aula, um aprendizado que a gente tem que passar. Aqui a gente manifesta a nossa personalidade pura e simplesmente para aprender. É isso que nós estamos fazendo aqui. Nossa, mas eu sofro tanto, acho que essa vida é de sofrimento. Não, é sofrimento porque é uma consequência, né? E porque é um combinado que você fez, mas que você também pode mudar isso aí. Ah, pode? Pode. Não tem nada fixo. Tudo pode ser trabalhado. Depende do nosso comportamento, depende das companhias espirituais que a gente elege, né? Se eu eleger o espírito que foi um gangster, né? No passado, quando encarnado aqui, imagine o que ele... Assim, era gangster, ele desencarnou, continua gangster ainda, só que em espírito. E ele vai querer me orientar. Imagina o que eu vou virar. Da mesma forma como ocorre entre os homens, os espíritos mais adiantados podem ensinar muitas coisas, dando-nos opiniões mais justas que dos atrasados. Então, a qualidade de opiniões é melhor as que vêm do espírito mais adiantado do que os comuns, os atrasados. Ao buscar conselhos, essa é boa, ao buscar conselhos dos espíritos, não se está lidando com potências sobrenaturais, mas com nossos iguais. É tudo farinha do mesmo saco, né? Aqueles mesmos a quem nos dirigíamos nesse mundo, parentes, amigos ou pessoas mais esclarecidas que nós. Então, a gente tem que ter essa independência, né? E agir como nós queremos, como nós decidimos. E outra, espíritos elevados, espíritos melhores do que nós, né? Eles vêm nos dar orientação positiva, alguma coisa assim realmente do nível dele. Então, esses espíritos são bons conselheiros, quando tem oportunidade da gente perceber, até através do pensamento. Espírito comum, esse que tinha o dia a dia normal, que fazia falcatrua, que, enfim, né, tinha das deles aí, né, de não respeitar regras e leis e nada, né, principalmente as morais, também existem. Então, está cheio. Então, a gente buscar um intermediário para se comunicar com o espírito. O primeiro que aparece, nossa, estou falando com o espírito. Está falando só com um cara que não tem a roupa física, o corpo. Só isso. Vocês desculpem, eu fico falando nisso, porque eu gostaria de demonstrar o mesmo que eu percebi, sabe? Que espírito e encarnado é a mesma coisa, só muda a roupa, só muda que a gente consegue ver um e o outro a gente não consegue. A gente consegue ver encarnado, mas não consegue ver o desencarnado, exceto aqueles que têm essa capacidade, exceto em circunstâncias que eles se façam presentes, né? Através do médium, se materialize, por exemplo, né? Então, tirando essas exceções, são gente como a gente. Não tem nada de mais. Então, não precisamos ter receio, não precisamos ter medo, não precisamos idolatrar, né? Vamos seguir a nossa vida, vamos fazer aquilo que a gente faz como que a gente veio aqui com assim, um propósito. Então, vamos continuar com o nosso propósito. É isso que importa para convencimento e é ignorado por aqueles que
não tendo estudado o espiritismo, fazem uma ideia completamente falsa da natureza do mundo dos espíritos e das relações de além-túmulo. Então, era isso que eu estava falando. É muito tranquilo, é muito normal, e hoje nós estamos precisando de reuniões mediúnicas para nos comunicarmos com esses desencarnados, qualquer que seja o nível. Tá? Mas no futuro, vai demorar um pouquinho, tá? Mas no futuro, o intercâmbio com o mundo espiritual vai ser assim, muito natural. Não vai ter essa coisa assim, falando com o invisível, aí deve estar batendo pino, né? Não, vai ser muito natural no dia a dia nosso. A presença do mundo espiritual. Mas nós vamos ter que, para isso, nos preparar, né? Vai passar um tempo ainda até isso. Então, vamos lá. O item 61. Qual é, portanto, a utilidade dessas manifestações, ou, se preferem, dessa revelação, se os espíritos não sabem mais do que nós, ou não nos dizem tudo o que sabem? É mesmo, né? Para que serve? Se eles não sabem tudo, não revelam tudo, parte porque não sabe, parte porque não pode revelar, porque tem que ser coisa nossa mesmo, né? Aí ele vai falar, ó, em primeiro lugar, como já dissemos, eles se abstêm de nos dar aquilo que podemos adquirir pelo trabalho. Senão vai formar vagabundos, né? Vai atrás do interesse. Você é capaz. Por que eu vou tirar essa capacidade e até mesmo esse prazer, né? Que quando a gente conquista alguma coisa não é legal, né? Então, eles não fazem nada pela gente. E, em segundo lugar, há coisas cuja revelação não lhes é permitida, porque o grau de nosso adiantamento não o comporta. Calma, vocês não estão maduros ainda para receber tal orientação. Então, aguenta firme, continue estudando, continue trabalhando para sua melhoria, tá? E no momento certo vocês vão receber. Tá bem, humanidade? É esse o recado dos espíritos. Então, não estamos ainda preparados. Vai trazer um conhecimento que a gente nem vai entender. O pior, vai usar mal, porque nós não temos ainda a moral para isso. Mas, além disso, as condições de sua nova existência ampliam o círculo de suas percepções. Então, os espíritos lá, no plano espiritual, aumentam a percepção. Vem o que não viam na Terra. Claro, a gente é limitado aqui na Terra. Nós estamos encarcerados no corpo. O corpo é uma prisão temporária. Contém o espírito, porque o espírito ele é muito mais, assim, ele quer explorar, ele quer sair, né? Quer estar livre. Mas não, o corpo dá uma segurada. Aí de noite dá uma escapadinha, né? Dorme, aí o espírito vai e vai para outros lugares. Aí é a escolha dele, né? Assim, libertos dos impedimentos da matéria, isentos das preocupações da vida corporal, apreciam as coisas de um ponto de vista mais elevado e, por isso, mais racional. Sua perspicácia alcança um horizonte mais amplo, compreendem seus erros, retificam suas ideias e se desembaraçam dos preconceitos humanos. É meio que assim, é digerir a experiência que teve. Está livre, não tem corpo, não tem prisão nenhuma, não tem um monte de convenções, né? Então ele pode usar da razão, ele pode explorar, pode saber o que ele fez, o que ele podia ter feito, para uma próxima experiência, onde é que ele pode trabalhar melhor isso ou aquilo. É nisso que consiste a superioridade dos espíritos sobre a humanidade corpórea e de seus conselhos serem segundo grau evolutivo alcançado. Lembra disso, tá? Mais criteriosos e desinteressados que os dos encarnados. Então, eles vão trazer para a gente aquilo que eles têm para oferecer, né? E permissão, claro, sempre isso. Nenhum espírito pode chegar e fazer o que quer. Nós temos nossa vida aqui, nós temos que estar realmente cuidando de nossa vida. O meio no qual se encontram lhes permite nos iniciar nas coisas da vida futura que ignoramos e que não podemos aprender em nosso meio. Como é que eu vou aprender sobre mundo espiritual se eu não vou lá? Se eu estou encarnado aqui
e quando estou consciente, eu não sei o que está acontecendo lá nesse mundo. Então, vem um embaixador de lá, né? Vem um espírito e fala para a gente como é que é. Então, a vida futura, ela é trazida para nós aprendemos através de quem está vivendo a vida futura. Mas como é que é assim? É porque eu estou nesse presente, e amanhã eu vou desencarnar, eu vou para onde ele está, que é a minha vida futura. Né? O presente dele é o meu futuro, desencarnado. Ai, mas deve ser, como é que deve ser isso? Mano, calma, aqui é temporário. A gente tem que estar sempre. Mas eu vou me separar das pessoas. Claro, você chegou antes ou depois de alguns e vai antes ou depois desse alguns. Mas isso não quer dizer que não vai ver nunca mais. Até esse dia, o homem só tinha criado hipóteses sobre o futuro. Por essa razão, suas crenças a esse respeito se dividiam em sistemas tão numerosos e divergentes, desde a doutrina do nada, é o materialismo, morreu, acabou, né? Até as fantásticas concepções do inferno e do paraíso. Atualmente, são as testemunhas oculares, os atores da vida além túmulo, quem nos diz no que consiste essa vida. E só eles poderiam fazê-lo. Então, vieram eles falar para a gente. Né? As testemunhas oculares, quem vive lá no plano espiritual, que vê como é que a coisa funciona, né? Que vive isso, que vem aqui e fala, pessoal, é assim que funciona. Por consequência, essas manifestações têm servido para nos dar o conhecimento do mundo invisível que nos rodeia, e do qual não suspeitávamos. E apenas esse único conhecimento já será de capital importância, supondo que os espíritos não fossem capazes de nos ensinar mais nada. Então, só isso já basta. Saber que nós vamos voltar para o mundo espiritual, que cedo ou tarde a gente volta para o mundo corpóreo de novo. Aí depois a gente volta para lá, depois vem para cá de novo. Vai e volta, vai e volta. Caramba, mas será que isso não é perda de tempo? Não, não é. É o que traz a gente. Vejam só. Entrar e sair dos cursos. É mais ou menos isso. Né? Fazer um curso, termina e volta, faz outro, volta. Então, isso faz com que nós, cada um de nós aqui, que estamos agora reunidos, seja através aqui ao vivo, seja depois na gravação, né? Através da gravação, isso nos fez melhores. Isso nos fez o que somos. Então, se cada um é o que é hoje, é resultado desse vai e vem, desse ir e vir. Né? De estar no plano espiritual, depois está aprendendo aqui. Depois volta para o plano espiritual, processa o que passou, vou melhorar, vem para cá, dá uma melhoradinha, volta de novo, precisa melhorar em tal ponto, volta aqui. Vai. E isso em todas as áreas, nas artes, no conhecimento, né? Nas profissões, tudo. Isso é, inclusive, o que explica por que alguém tem tendência, por exemplo, a idiomas. Teve experiência com tantos idiomas que aqui se manifestou. Por que fulano, nossa, ele nem é médico, mas ele tem umas colocações, ele precisa ser médico, e vai estudar medicina, e o cara é muito bom, sai um médico excelente. Por quê? Se fosse uma vida só, ele não teria isso, mas tendo outras como médico, ele aqui manifesta isso, o interesse, o desejo, a habilidade, né? Então, é um processo que nós estamos vivendo. E aí que ele fala, né? Tudo isso aí. Mas quem que está ensinando a gente que isso é um processo, que tudo isso é a realidade? Então, os próprios espíritos. Amanhã a gente desencarna, quem sabe a gente ensine também, volta para cá, ensinar algumas pessoas, orientar, porque a gente atingiu um determinado nível suficiente para falar, olha, a coisa funciona assim. Não tem que ter medo. Faça a sua parte aí, porque cedo ou tarde você vai para lá. Vem para onde eu estou aqui.
né? Vamos lá, então, né? Se você for num país que não conhece, rejeitaria os ensinamentos do mais humilde camponês que encontrasse? Essa comparação é muito bonita o que ele faz. Então, pega lá a gente pode chamar assim, porque camponês é difícil encontrar hoje em dia aqui, né? Tem mais, mas está na cidade e tal, você vai desprezar, você chega numa cidade, você vai desprezar de um transeunte lá, um cara simples, né? Um trabalhador humilde, né? Você vai desprezar os ensinamentos que ele pode te oferecer? Recusaria indagar sobre o estado da rota porque ele é apenas um camponês? Ou seja, o cara está ali, ele conhece, fala que rua é tal, está ali perto, né? Onde que eu encontro tal rua? Você vai desprezar só porque ele é um cara simples, quando ele está ali podendo te ajudar, te orientar? Porque no conhecimento dele, dentro do conhecimento dele, ele sabe que rua é aquela, né? Você não esperaria certamente esclarecimentos de alta envergadura. O cara chegar e falar uma teoria complexa, né? Ou falar assim, um tratado aí de filosofia, não vai fazer isso. É um cara simples, né? Mas tal como seja, e em sua esfera, ele poderá, sobre certos pontos, passar-lhe meios que um sábio não faria, sem conhecer o país. Aí você topa com um sábio ali naquele... Né? E para perguntar que rua é aquela, ele fala, desculpa, eu não sei. Pô, mas você não é um sábio? Devia saber. Mas eu não moro aqui, não sei tudo, né? Você tirará de suas indicações consequências que ele próprio não poderia tirar, mas ele deixará de ser um instrumento útil para suas observações, não tendo ele servido senão para lhe fazer conhecer os costumes dos camponeses. Então, dentro do conhecimento dele, ele vai transmitir. Então, o espírito, fazendo essa comparação, é isso. O espírito que se manifesta, ele traz consigo o conhecimento que ele tem. E aí ele vai estar discorrendo sobre isso, manifestando conhecimento sobre isso. Ele é igualmente semelhante aos espíritos em que o menor nos ensina alguma coisa. Uma simples comparação tornará ainda mais compreensível a situação. Então, ele não está contente ainda, né? Kardec vai fundo. Então, ele fala assim, olha, imagine só um caminhão, um navio carregado de imigrantes, parte para um destino distante. Então, tá lá, um navio cheio, tal de gente, e vai, mar adentro, né? Transporta homens de todas as condições, parentes e amigos daqueles que permaneceram. Então, eu fui até o porto, falei tchau, outro foi para o porto, também falou tchau, tal. Toda aquela turma que ficou falou tchau, e foi esse navio, né? Recebe-se a notícia do naufrágio desse navio. Pronto, naufragou. Nenhum vestígio permaneceu, nenhuma notícia sobre o seu destino. Sumiu todo mundo, sumiu o navio, sumiu a tripulação, os passageiros, todo mundo, né? Acredita-se que todos os passageiros tenham perecido e as famílias cobrem-se de luto. Chegou a notícia, olha, o navio não chegou no porto de destino, sumiu, tal, morreu todo mundo, né? Aí todo mundo fica triste, de luto, né? Enquanto isso, toda a tripulação, sem exceção de um homem sequer, aproximou-se de uma terra desconhecida, né? Abundante e fértil, onde todos vivem felizes sob um céu ameno. Então, o que aconteceu? Aqueles náufragos todos foram recolhidos num lugar, numa ilha, num outro ponto. Está lá. E está todo mundo bem, todo mundo feliz, encontrou um lugar muito melhor até do porto que deixou ou do porto de destino. Mas nada se sabe sobre isso, ninguém falou nada. Agora, um belo dia, outro navio chega nessa mesma terra e encontrou todo mundo ali, sãos e salvos. Aí vai e avisa, né? Porque a feliz novidade se espalha com a rapidez de um relâmpago e todos exclamam: nossos amigos, nossos familiares não estão perdidos. E eles dão graças a Deus. Puxa,
Obrigado, meu Deus, por ter salvado todo mundo, né? Não podendo se ver, trocam correspondências e testemunhos de afeto. E então, da tristeza se faz alegria. Aí vai lá, tem um sistema de comunicação, fala com eles, eles contam notícias, como é que tá, como é que não tá. E tá todo mundo feliz, porque sabe que ninguém morreu. Essa é uma figura representativa da vida terrestre e da vida além túmulo, antes e depois da revelação moderna. Que revelação é essa? O Espiritismo. Então, a gente tinha uma relação antes com a vida além túmulo, e depois que a gente tem essa revelação, a gente tem o conhecimento da vida além túmulo. Então, essa consolação, esse esclarecimento, esse conhecimento, o que quiser falar de positivo, vem através do conhecimento que a doutrina espírita nos traz. Essa lógica e essa paz que nos dá por saber que ninguém morre, né? E que cedo ou tarde nós vamos para lá. Para lá onde? Vamos para o mundo espiritual. E vamos processar o que nós aprendemos, vamos reencontrar quem foi antes, vamos ter sempre notícias de quem está aqui. Vamos ficar tristes quando a pessoa está aqui inconsolável. Vamos ficar felizes, né? Quando sabe que está aceitando, tem uma dor enorme, mas está aceitando, porque é uma separação. A gente vai no aeroporto deixar alguém e fica triste, né? Puxa, vai. Isso porque vai voltar ainda, né? Imagina, né? Quando sabe que por um bom tempo, talvez não volte mais, e se voltar vai ser na forma de um novo integrante da família, né? Mas vamos lá. E esta, como o segundo navio, nos traz as boas novas da sobrevivência de nossos entes queridos e da certeza de nos reunirmos um dia. Dúvidas sobre o seu e o nosso destino não existe mais. O desânimo desaparece diante da esperança. Mas outros resultados vêm enriquecer essa revelação. Deus, julgando a humanidade madura para penetrar nos mistérios de seu destino e contemplar calmamente as novas maravilhas, permitiu que fosse levantado o véu que separava o mundo o mundo visível do invisível, do mundo invisível, né? Os fatos das manifestações nada têm de sobre-humano, não tem nada de sobrenatural. Que coisa, né? Quanto medo a gente já passou por isso. Casa assombrada, vê espírito, alguém que tem essa capacidade, e corre, e se esconde, né? Quando é tudo tão natural, né? É a humanidade espiritual que vem falar com a humanidade corporal e lhe dizer: olha o que a humanidade espiritual vem falar, os espíritos. Nós existimos, então o nada não existe. É isso que somos e o que vocês serão. O futuro será para vocês como o nosso. Vocês caminhavam na escuridão, nós viemos clarear seu caminho e facilitar o seu trajeto. Vocês iam ao acaso, nós mostramos o propósito. A vida terrena era tudo para vocês, porque não viam nada além dela. Viemos para lhes contar, mostrando a vida espiritual. A vida terrena não é nada. E não é mesmo. Bom, mas peraí, está exagerando. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que adquirir bens, eu tenho que ter meu conforto, eu tenho que comer, eu tenho que vestir. Claro, tem mesmo. Mas isso aí não é o principal. Tenha tudo isso, faça tudo isso, conquiste tudo isso, sem problema, de forma honesta, tal, ótimo, né? Mas pense na sua vida futura, na vida espiritual. Sua visão se detinha no túmulo e nós lhes mostramos além de um admirável horizonte. Olha, admirável horizonte. Não sabiam por que sofriam na terra. Agora, no sofrimento, vem de ver, né? A justiça de Deus. O bem não produzia nenhum fruto aparente para o futuro, porém terá agora um propósito
e será uma necessidade. A fraternidade era apenas uma bela teoria, está agora assentada em uma lei da natureza. Hoje a gente percebe isso, a interdependência que a gente tem, não só entre nós humanos, mas com toda a natureza trabalhando junto, como, sabe, engrenagens que estão muito bem, assim, adaptadas, né, para que a coisa toda funcione. Sob a crença de que tudo termina com a vida, a imensidão é vazia. O egoísmo reina supremo entre vocês e seu lema é cada um por si. E é isso mesmo, né? No mundo egoísta é cada um por si. Né? No mundo elevado, no mundo avançado, no mundo assim, esse que a gente está buscando, né? O regenerado, né? É um por todos e todos por um. Então é a fraternidade, que deixou de ser uma palavra bonita, como ele fala. Né? Com a certeza do futuro, os espaços sem fim se povoam no infinito. O vazio e a solidão não existem. A solidariedade conecta todos os seres, além, né, e aquém do túmulo. É o reino da caridade, com o lema um por todos, todos por um. Enfim, ao final da vida, vocês davam um eterno adeus aos que lhes são caros. E agora dirão, até breve. Bonito, né? É um adeuzinho. Não importa o tempo que leve, a gente é imediatista, né? Mas nós vamos encontrar todo mundo. E às vezes até aqui. Eles nos vêm visitar. Né? Então, aquele que falou, né, que se despediu e foi, pode visitar. Nós também podemos visitar ele. Mas eu não lembro. Não lembra quando você visita, mas quando eles visitam, pode ter certeza que, tendo a oportunidade, vai lembrar. Quando vem aquela sensação boa, né? Pronto. De onde que vem essa sensação boa? O nada não gera nada. Alguma causa tem que ter tido. Será que não foi um abraço que eu recebi de quem eu estou temporariamente separado? Esses são, em resumo, os resultados da nova revelação. Veio a preencher o vazio criado pela incredulidade, levantar os ânimos abatidos pela dúvida ou pela perspectiva do nada e dar a todas as coisas uma razão de ser. Esse resultado seria irrelevante só porque os espíritos não vêm resolver os problemas da ciência, dar saber aos ignorantes ou aos preguiçosos os meios de se enriquecer sem dificuldade? Será que... Porque os incrédulos falam isso. Por que não vem aqui ensina? Por que não vem aí para trazer o tratamento, sei lá, contra doenças incuráveis? Né? Por quê? Porque isso é nosso, é nosso. Vocês viram na pandemia? Quando a água começa a subir nas costas, a gente aprende a nadar. Quantos cientistas não se juntaram de forma fraterna, cooperativa, de vários países, em tempo recorde, conseguindo vacina? Olha que coisa! Muitas vacinas tiveram resultado, assim, confiável, que funcionasse depois de décadas. Em questão de não sei quanto, não sabia precisar mais 1, 2 anos, já tinha vacina aí. E se fosse numa época tranquila, de calma e tal, tinha lá um cientista trabalhando, né, isoladamente num lugar, outro lá, outro em outro lugar, tal, e aí demorava, e de repente um deles consegue fazer e tal, e aí prova e vai e faz, 30 anos depois. Então, é isso que está falando, né? Eles não vêm resolver nossos problemas, nós temos que resolver. Nós estamos aqui, somos os responsáveis por estarmos aqui. E tudo que nos afeta, nós temos que mostrar essa responsabilidade nossa. Então, nós temos um monte de responsabilidade aqui. Nós temos o meio ambiente que a gente vive, a casa que a gente mora.
Que o meio ambiente é casa nossa, né? Que tem que funcionar direitinho, senão a coisa degringola. A gente já vê falta de água, né? A gente vê um monte de coisa aí, poluição, falando os clichês aí, as coisas bem, né? Bem comuns aí, porque nós não estamos cuidando bem dela, da casa. Aí, quanto ao comportamento, somos responsáveis. Mas não tem lei para isso. Somos responsáveis. Andemos de acordo com a lei. Ajudemos a fazer novas leis. Né? Nos comportemos bem. Então, é nosso isso aqui. É interessante, né? Não dá para culpar ninguém. Eu queria um para culpar, juro que eu queria. Mas não consigo ver o outro que não seja eu responsável, pelo menos no âmbito ali, sabe, familiar que seja, né? Bem restrito. Então, a gente tem que ter isso em mente. No entanto, os frutos que o homem deve extrair da nova revelação não são apenas para a vida futura. Ele colherá aqui, na terra, pela transformação que essas novas crenças necessariamente devem operar em seu caráter, em seus gostos, em suas tendências, e, consequentemente, sobre os hábitos e as relações sociais. É a transformação moral. Resume tudo isso aí, né? Crença, caráter, gosto, tendência, hábito, relação social. Tudo isso aí é transformação moral. Ao pôr fim, ao colocar fim ao reino do egoísmo e do orgulho e da incredulidade, elas preparam o do bem, que é o reino de Deus. Ah, então é aquilo que Jesus falava, o reino de Deus é isso. É isso. Né? Essa transformação nossa. Sabe, espantar o egoísmo, espantar o orgulho, a incredulidade, e aí a gente vai estar se melhorando. O propósito da revelação, portanto, é colocar o homem na posse de certas verdades que ele não pode adquirir por si mesmo, por intenção de acelerar o progresso. Então, aquilo que ele não consegue, vem os espíritos e falam, olha, é isso aqui. Vocês têm que aprender isso aqui. Ah, mas escuta, não dá para dar uma esticadinha e ensinar a gente a fazer. Não, isso você aprenda. Né? Então, é isso que o propósito dessa revelação, né? É oferecer para o homem, né, aquilo que é necessário, mas que ele tenha domínio, ele tenha posse daquilo que ele pode também desenvolver. Né? Essas verdades se limitam, em geral, a princípios fundamentais destinados a colocá-lo no caminho das investigações e não a conduzi-lo pela mão, né? Que nem um bebê assim ensinando como comer, né? Como se limpar, como tomar banho, como escrever, como, enfim. São marcos que lhe mostram o objetivo. É sua tarefa estudá-los e deduzir suas aplicações. Longe de libertá-lo do trabalho, fornece novos elementos para a sua atividade. E é isso que a gente tinha para oferecer hoje, né, em termos né, desse conhecimento, para que a gente possa entrar no próximo capítulo, que é o segundo, e nós vamos não menos maravilhoso, bonito, fantástico, ter esse estudo, esse conhecimento, segundo a visão dos espíritos que passaram para Kardec. Kardec processou isso e trouxe para a gente através das obras, né? E nós vamos saber sobre a existência de Deus, da natureza divina, a providência, a visão de Deus. Então é isso. Esse era nosso ponto de estudo de hoje. Desculpa o entusiasmo, mas é que realmente, para mim, eu fico muito, assim, ainda me causa bastante, eu não sei se podemos dizer euforia, né? Mas essa animação, né, com um assunto tão palpitante que é esse. Alguém ainda tem medo do espírito ou já dá para dar um... já não estou mais com tanto medo. Vira e mexe, eu me lembro da mulher de uma colega nossa que estudava, quando ela soube dos espíritos, falei que os espíritos estavam presentes na vida dela.
ela resolveu facinho, ela saiu do curso, né, do nosso estudo, né, porque ela não queria saber dessas coisas, não, imagina, né? Então é melhor tampar os olhos do que conhecer, né, a realidade. Está todo mundo aí ou fechou a tela e foi fazer alguma coisa? Ela é mal educada, né? A mulher deu uma bronca aqui, né? Eu É estou brincadeira, aqui, tá, pessoal? estou Eu sei que ouvindo, tá todo mundo aí, ouvindo e né? processando, Oi? ouvindo e tentando processar, né? Ah, sim. Ah, A turma fica quietinha, né? Eu estou tentando ficar quietinha para deixar os outros falarem. ninguém precisa ficar quietinho, não pode falar. É um momento assim que eu vejo de tanta, sabe, tanta, acho que de tanto valor, né? A gente fala disso que a universidade ensina isso, né? Então, as universidades ensinam aquilo que é específico para aquilo que elas se propõem a ensinar. Mas não sei se tem muitas que vão tão fundo assim, né, nessa área espiritualista, né, no nosso caso espírita. Então já que você falou isso, eu vou dar o meu pitaco. Eu acho que não é o dever da universidade em si entrar nessa esfera religiosa, né? Mas no caso da esfera moral, quando a gente, né, pelo menos dentro da ética que a gente considera moral, né? Eu acho que existe um movimento muito grande nisso, porque, pelo menos para mim, é muito claro, né? Inclusive, eu estava até escrevendo sobre isso. Como que essa história de você aprender só a fazer uma coisa, não basta, né? Por exemplo, não basta, que no meu caso, eu trabalho com engenheiro civil, né? Então, não basta ensinar para ele a calcular uma ponte e colocar uma ponte em um determinado lugar. Isso envolve mexer na vida de pessoas, isso envolve, se não for bem feito, pode causar acidentes. Quer dizer, existe muita responsabilidade em volta de tudo isso. E responsabilidades que não cessam a partir do momento que você entrega o projeto e ele é executado, né? E isso vale para todas as outras profissões. Muito se fala da medicina, né? Mas eu acho que essa responsabilidade sobre a vida, né, sobre a interferência da vida dos outros, é muito importante. E eu acho que eu já comentei aqui. E se a Olha, Ana gente leva... Paula, deixa eu só abrir um parênteses, porque, desculpa, mas eu acho que é válido o que eu vou falar. Eu aprendi de você isso, eu tinha uma ideia vaga sobre a ética, né, assim, no meio científico, né? Eu achava que sim, havia, mas você me mostrou que é muito mais forte, muito mais além do que isso que eu tinha de ideia vaga, sabe? Realmente é muito importante. Hoje a gente percebe, por exemplo, você falou da ponte, né? E quem vai construir? Que tipo de, assim, de tratamento para com a mão de obra que vai estar ali? Uhum. É todo um contexto, realmente. Então, a ética, ela tem que estar realmente desde então, o ensino, a descoberta, né? Aquilo que torna aquela profissão, né? Como meio de vida da pessoa. O que ele vai fazer com aquilo? Então, é bem dentro disso que a gente falou, sobre essa responsabilidade, né? Desculpa, vamos Não, poder não, eu você, acho que não é porque válido e é uma coisa que extrapola, porque a gente tem uma mania de criar lugares onde eu devo me comportar de uma determinada forma, né? Então, a gente pega muito essa questão do espiritismo e leva muito para o centro espírita, né? Para o trabalho mediúnico, mas o quanto que a gente está levando isso para o nosso dia a dia?
E eu acho que é nesse ponto que você estava discutindo da Gênese, né? Que o Kardec fala, olha, é natural, os espíritos estão por aí, a espiritualidade é algo do nosso dia a dia. Quem vê, quem ouve, talvez tenha a possibilidade de tocar isso de uma forma mais concreta de quem não tem essa facilidade, né? Tão ostensiva, porque se a gente fosse mesmo mais atencioso, principalmente as nossas atitudes, a gente conseguiria tocar essa espiritualidade com uma facilidade muito maior, né? Claro que você não desenvolveria mediunidade ostensiva, mas é natural que o espírito, uma vez que ele começa a evoluir, esses canais comecem a abrir, né? Então, você entra em sintonia mais rapidamente, não vou dizer rapidamente, não é o termo correto, mas Eficientemente. vamos dizer que você entra numa sintonia mais clara com o seu mentor, né? É como se você percebesse mais a presença. Não é mediunidade ostensiva que eu quero dizer, é simplesmente uma comunicação mais efetiva, né? É que a gente fica tão inebriado por tudo que está acontecendo à nossa volta que a gente acaba, né? É como se a gente, é por isso que se fala tanto em sintonia, né, no espiritismo, que é a palavra que mais se adequa para explicar isso mesmo. É como se a gente sintonizasse uma onda mais inferior mesmo, né? Pelos nossos pensamentos e pelo o que a gente vibra, né? Afinal, o espírito, a ação do espírito é através do pensamento, né? E eu falei tudo isso por quê? Porque eu acho que é muito importante a gente começar a entender que esse conhecimento espiritual, essa moralidade que a gente aprende, essa conduta ética que o Espiritismo nos dá e que o Kardec codificou tão bem, é para a gente exercer em todas as partes da nossa vida. Não existe exceção, né? Então, daí eu volto no que você estava falando, né, das universidades. É sim o papel das universidades em construir profissionais que olhem para esse outro lado. Que nem você falou uma coisa muito importante. Por que que a construção civil aqui no Brasil, ela é tão precária quando a gente pensa em mecanização e compara com os Estados Unidos, por exemplo, com a Europa? Porque a mão de obra aqui é barata. É só por isso. Não é porque a gente não tem tecnologia, nós temos tecnologia, mas é muito mais barato você usar essa mão de obra do que colocar tecnologia que precisa de combustível, que precisa de energia, que precisa de um monte de outros custos. E precisa de treinamento, você precisa treinar essas pessoas para lidar com essa tecnologia. Então, aonde que está o pensamento social, vamos dizer assim, daquele engenheiro que não toma essa decisão de melhorar, né? E eu estou dando só o exemplo da engenharia porque é onde eu conheço mais, mas a gente sabe que isso ocorre em todas as esferas do conhecimento, né? De todas as profissões, cada um de vocês já provavelmente já presenciou isso, sabe? É aquela coisa de você, tudo bem, você está num mau dia, tô num mau dia, não acordei bem, mas a outra pessoa não tem culpa disso. Então, mesmo que seja um bom dia meio xoxo, dá um bom dia, sabe? É isso que eu estou querendo dizer, porque a gente não pode levar as nossas angústias para os outros. A gente precisa, na verdade, nem é bom para a gente mesmo fazer isso, né? Eu sei que eu misturei um monte de coisa, mas é porque eu estava pensando. Eu gosto de saber que, desde que eu aprendi isso, né, que nós somos responsáveis, sabe, por nós, pelo que está à nossa volta, tudo. E não adianta realmente querer achar outro que poderia ter resolvido e não resolveu. Então, e com esse crescimento que a gente vai adquirindo através das reencarnações, a gente vai ficando cada vez mais e mais atrevido, né, em termos assim de, não, eu sou responsável. E aí as coisas começam a ser mais e mais alastradas, assim, né, as pessoas à volta, porque também o processo não é só para a gente, é para todo mundo, está todo mundo aprendendo, né? Mas o bom é Mas é... saber que esse mundo, só para finalizar que estava só, tá. o bom é saber que esse mundo invisível,
o mundo espiritual, não tem nada de fictício, de superstição, de nada disso. A gente tem que conhecer somente, né? Conhece a verdade e ela te libertará, né? Então, tiver umas frases assim que parece que é até de efeito, mas é tão... Hoje a gente entende que é tão natural. Essa frase, infelizmente. E só um ponto que eu queria acrescentar no que você falou, né? As pessoas acham que a espiritualidade é muito... A gente fantasia demais, né? Acha que ou tudo é muito... tipo um filme de ficção científica, né? Ou então um inferno de Dante, né? É uma das duas coisas. Ou o negócio é absurdamente inovador, diferente, ou então o negócio é muito ruim. E o que a gente, e eu acho que nessa parte aí da Gênesis, ele deixa muito bem claro, né? Olha para tudo em sua volta. Olha para as pessoas encarnadas, olha para esse mundo. A espiritualidade, em essência, não é diferente disso. Pode ter uma coisa ou outra, ela não é diferente disso. Os espíritos são iguaizinhos a esses encarnados que às vezes ou estão em dificuldade ou já superaram certas coisas. Eu acho que isso também é outro conhecimento importante. Pode falar, falar. Daniel. Você perguntou assim, ainda tem medo de espíritos, né? Depois do que vimos hoje. Mas como não ter medo de espíritos se existe espíritos que vêm para o mal, assim, que vêm ao seu redor, como posso, que te faz ficar doente? Como não ter medo desses? Como lidar com esse tipo de espírito? Olha, o fato da gente já saber que o espírito é como uma pessoa, imagina alguém entrando na sua casa, né? Um encarnado, bateu na porta, ela abriu, a porta estava aberta, alguém entrou. Como que a gente procede, né? Então, existem... a primeira coisa que eu vejo, assim, é a gente buscar estar sempre em equilíbrio, porque isso vai nos ajudar muito, até na melhor decisão do que fazer, né? Então, está sempre em equilíbrio, né? Está sempre solicitando a presença de amigos espirituais, né? Por exemplo, você tem medo de um amigo espiritual se aproximar de você? Alguém que faz o bem? Então, é buscar a presença constante deles na sua vida, já que eles não põem medo em você, já que eles não fazem nada contra você, já que eles têm boas intenções para com você. Então, é sempre buscar isso. Então, através do seu comportamento, através da sua leitura, através, sabe, enfim, do seu jeito de ser, da sua conduta, né? Você está selecionando isso, sabe? O seu lar, você tendo o hábito de preces, o hábito do evangelho no lar. Agora, se algum se aproxima de você, é uma oportunidade que ele também está tendo de se melhorar. É interessante como a gente vê no nosso dia a dia das reuniões. Por exemplo, vem num trabalho assim específico de desobsessão, né? Até uma semana antes, né, do trabalho, vem um espírito desse que querem fazer mal para alguém, não necessariamente para o médium, se aproxima do médium e passa alguns dias que antecedem a reunião junto. Fala, pô, mas peraí, vai dar um castigo o médium, fazer com que a presença dele esteja ali? Mas tem um porquê. É nesse momento, nesses dias, que o espírito e o médium vão estar, de alguma forma, se sintonizando, né? E o médium vai estar se habituando à energia daquele espírito, que nem sempre é uma energia boa. Que, como você falou, é aquilo que faz mal para as pessoas.
Então, tem um propósito. Aí, no dia da reunião, há a manifestação através daquele médium, por aquele espírito, né, que se manifesta, mas não vai haver um choque tão grande como se fosse um primeiro encontro, com todas aquelas vibrações, né? Então, nesse caso, mas o que está acontecendo? Poxa, mas então é para o bem isso aí? É para o bem, porque é nesse momento que o espírito vai estar apto a receber, sabe, algumas informações, vai poder entender algumas coisas que ele não entenderia se não fosse através do médium, ou então se não fosse naquela reunião. Então, tem um propósito. Eu vou falar para você, você não precisa acreditar em mim, tá, Daniela? Mas eu antes achava que um processo obsessivo era algo realmente, nossa, era um malefício para alguém, né? Hoje eu entendo que um processo obsessivo, quando a pessoa tem como buscar ajuda, por exemplo, num centro, né, ela está fazendo um bem, porque aquele espírito vai ser esclarecido. Então, através do fato dela estar sendo perseguida, está sendo, assim, até mesmo prejudicada, né, com sensações, com sentimentos e tudo, mas ele está sendo, essa pessoa que está passando por esse processo obsessivo, é quem vai arrastar para o centro esse espírito. Ou, através da mudança, através do comportamento e tudo isso, vai estar afetando esse espírito. Sabe, Daliana, a gente convive com todo tipo de espírito. Eles estão aí, sabe? E por que a gente convive? Porque se colocasse dois mundos, imagine dois planetas Terra, planeta Terra número 1, planeta Terra número 2. Aqui já coloca no número 1 aqueles que já estão bonzinhos, já estão melhorzinhos, que já aprenderam alguma coisa, então coloca aqui. E o outro é como se fosse uma prisão, só espírito inferior, só espírito, sabe, que não vale nada, que prejudica os outros, que estão lá se matando, né? Então, imaginem, encarnados e desencarnados bons no planeta Terra número 1, e no número 2, planeta Terra, onde tem espíritos e encarnados que são inferiores do ponto de vista moral. Imagina o tempo que vai levar para essa turma aqui do número 2 melhorar. Vai ser muito difícil. O que nós temos? Como a gente também tem uns débitos, né? Umas dívidas aí, mistura tudo. E aí, o ruim vai aprender com o bom. O bom, se ele atingir um determinado nível, ele não vai decair, ele não vai afundar, ele não vai se transformar num espírito ruim. Quando a pessoa adquire já um determinado nível moral, ela é incorruptível, não tem jeito. E vem esquecimento, e vem na reencarnação, e não vai afetar nada. Então, nós estamos em contato direto, com esse mundo. E vai sim ter espírito que vai se aproximar da gente. Mas a gente vai saber como lidar. E é exatamente isso. É o comportamento, é a conduta, é a ajuda do centro, né? O evangelho, né? Que a Verinha lembrou. Então, a gente, sabe, a gente precisa estar sempre... É meio difícil isso, sabe? Mas nós precisamos ampliar esse olhar e ver que está tudo no lugar certo. Não dá para reclamar. Eu, às vezes, brinco, sabe? Falei, eu queria ter um departamento aí de reclamações. Eu falo, pô, eu estou no mundo errado. Eu sou melhorzinho, eu quero ir para um mundo melhor. Eu estou aqui, foi um acidente. Não foi, eu estou aqui porque eu preciso estar aqui. Preciso aprender e preciso ensinar. Como é que eu ensino? Através do meu comportamento. Você vê, ó, eu não me lembro se você estava na reunião, acho que você não estava, porque acho que foi uma terça-feira, na reunião onde a gente falava, porque a gente estava tratando de obsessão. Você estava? Acho que não. Então, foi do livro Pensamento e Vida.
E aí a gente se lembrou de Divaldo, né? Que ficou não sei quantos anos, 30 ou 40 anos, sob forte influência de um espírito obsessor, né? Um inimigo dele no passado, que queria vingança. Quem assistiu o filme, né? Ali tem uma parte que representa ele, jovem, quase se suicidando, porque ele achou que ele se suicidando, que era o que o espírito obsessor queria, né? Ele conseguiria o perdão do espírito, né? Uma visão, assim, ia falar desviada, né? Mas uma visão equivocada, né? E aí outros espíritos buscaram, assim, e não espíritos elevados, né? Demoveram ele dessa atitude. E somente depois, anos depois, décadas depois, quando o Divaldo recebe lá na Mansão do Caminho, que pegava crianças abandonadas, né? Quando ele pegou uma criança, e aquela criança era exatamente a mãe, quem foi mãe desse espírito no passado, numa outra existência. E ali o espírito fala: agora eu acredito em você. Porque durante todos os anos que passaram, ele via que era fingimento do Divaldo. Ele fazia tudo aquilo oba-oba só para, sabe, ganhar prestígio, alguma coisa assim. Mas ele era o cara, o mal, ruim, que o obsessor conheceu no passado, que era inimigo dele. Ele não acreditava. Então, ele só viu naquilo. Então, claro, a gente não precisa ficar 40 anos, né, sob influência de algum espírito. Tem meios hoje, a gente sabe, estamos discutindo isso agora, né, de buscar como resolver isso. Mas somente naquele momento é que ele falou: agora eu acredito em você. Cuide bem da minha mãe. E foi embora. Foi buscar, sabe, viu tudo aquilo, acompanhou ele, viu tudo. Aí caiu a ficha dele e falou: pô, realmente o cara está se esforçando para se melhorar. Então, a gente só se dissocia dessas perseguições, porque nós estamos falando em perseguição, tá? Porque o espírito do nada, ele não vem fazer mal. Ele não vem. Tem que ter um propósito, né? Não vem porque achou assim: não fui com a cara daquele cara lá, vou lá atrás. Aí é demais, né? Tem que ter um motivo. Se a gente ofendeu ele vai querer tirar satisfação disso, né? E aí ele vem cobrar, né, essa satisfação. Então, eu não sei se isso ajuda, se tranquiliza, mas eu tenho assim comigo que nós estamos em contato com quem precisamos estar, mas tem jeito. E se o espírito se aproxima, né, mesmo por vingança, ele está precisando de ajuda. Então, as nossas preces vai auxiliar muito, né? Isso que a Verinha falou foi muito importante, porque me lembrou, uma vez numa comunicação, né, a gente estava justamente trabalhando esses espíritos muito endurecidos, aí terminou o trabalho e tal, aí um amigo espiritual falou, olha, por baixo dessa casca, sabe, de rudeza, de maldade, tudo isso, tem um ser que sofre. Ele sofre. Ele está pedindo ajuda. Ele está implorando por ajuda. Vamos ver o que a Ana Paula, ela levantou a mão esquerda. Então, eu acho que eu acho que se eu disser tentar falar de uma experiência própria, fica às vezes até mais fácil. Eu acho que ter medo é natural. Eu já tive medo, e não foi pouco não, foi bastante medo. É natural porque é algo desconhecido, é algo que você não tem contato, né? Convencionalmente falando, né? Não é uma coisa que você vê diariamente, mas eu acho que é o mesmo medo que a gente sentiria de ir num local que a gente nunca visitou e que a gente não se sente seguro lá também. Isso também já aconteceu comigo. Mas eu acho que a gente supera esses receios, esses medos, como a Vera falou, né? A partir do momento que a gente entende que aquele espírito tem problemas
iguaizinhos aos nossos. Porque quando a gente... e isso é um trabalho interno que a gente também tem que fazer, né? Conosco mesmo. Quando a gente está acuado ou está com raiva, a primeira coisa que a gente quer, às vezes, é ferir o outro, né? Então, é o mesmo princípio. O princípio que guia a gente é o mesmo princípio que ainda guia esses espíritos, porque a gente está, basicamente, no mesmo planeta, porque nós não somos tão diferentes assim, né? Se nós estivéssemos em estágios evolutivos diferentes, a gente estaria em outros planetas, né? Não aqui. Então, é através desse entendimento da fragilidade do outro e da minha fragilidade que eu consigo fazer uma prece, que eu consigo olhar para aquele espírito de maneira a, inclusive, a perdoá-lo por qualquer coisa que talvez ele esteja fazendo em relação a mim. E um pensamento que me ajudou muito nesses momentos foi eu lembrar que não existem, como o Luiz falou, não existem vítimas aqui. Porque o medo cresce muito quando a gente acha que a gente é vítima do outro. Nós não somos vítimas. Se a gente está tendo contato com essas situações, é porque alguma coisa a gente precisa aprender. É para a nossa evolução, é para a nossa construção. E assim, particularmente no meu caso, foi para eu voltar para esse ambiente aqui, do qual eu tinha me distanciado. E foi ele que me fortificou, né? Parece, né, meio clichê falar isso, né? Mas foi o centro espírita que me fortificou a diminuir esse medo e essa sensação de que você está meio que perdido, né? Que você está, como fala? Quando você não tem poder de reação, né? Como se você realmente tivesse vitimizado aquela situação e refém da situação, né? A gente não é refém porque a gente tem a nossa vontade de mudar, a nossa vontade de perdoar, a nossa vontade, né, de fazer melhor, né? Todo dia, todo momento é um recomeço mesmo, né? Então, eu acho que é mudar a chave, sabe? Daliana, é Daliana que fala? Né? Eu acho que é mudar a chave, né? Quando a gente muda essa chave, muda tudo, por incrível que pareça. Parece bobo falar isso, né? Parece clichê, mas não é. Foi o que aconteceu comigo. Quando eu mudei a chave, eu fiquei dona da minha situação. Não melhorei, não virei espírito evoluído, estou longe disso. Mas a gente consegue lidar melhor com esse medo, né? Eu acho que é isso. É Não sei se ajudou. interessante. É interessante. Não? Quando a gente está trabalhando, né, num diálogo com o espírito, ele conhece muito bem a agressividade, né, a briga, né, fazer o mal, né? Mas na conversa que a gente tem, não é de igual para igual. A conversa é assim, de um lado, a compreensão, o amor, o respeito. Esse campo ele desconhece e desarma totalmente. É impressionante. Quando você vai, como a Ana Paula falou, né? Se você joga na mesma, não é o caso, tá? Eu estou falando assim, mais para ilustrar realmente. Quando você joga no mesmo campo, né? Você está brincando no mesmo campo dele, aí a gente é muito, muito assim inferior em termos, sabe, a gente não consegue. Ele é muito superior a gente. Mas quando a gente respeita, isso, olha, desmonta o espírito, por pior que ele seja, em termos assim de agressividade e tudo. É impressionante. Então, imagina um grupo de pessoas emitindo amor para aquele espírito. Assim, não é que a gente quer levar para casa, não é isso, mas sabe, tendo compaixão, sabe, respeito, tudo isso forma um ambiente que ele não tem assim liberdade para fazer o que ele quer, né? Então, transportando para casa da gente, ou mesmo para em torno de nós, como indivíduo, né? Se a gente não entra no campo de batalha desse espírito, a gente tem vantagem. Se a gente tem o respeito, tudo, pedir por ele, sabe?
eu não sei com que frequência isso acontece, se está acontecendo, tudo. Eu estou falando porque, baseado, né? Bom, primeiro que eu falei sobre isso, né? Que a gente agora se tinha medo, né? Tal, e você está nos ajudando muito quando você falou. E se tiver medo e tiver acontecendo isso, como é que faz, né? Então, gerou essa conversa que é um esclarecimento. Então, é não entrar na sintonia dele e realmente pedir por ele. Pedir por ele, mais até que para os nossos. Tem um outro pensamento que é muito importante. E também foi outro pensamento que me ajudou muito. Lembrar que é o bem que prevalece. Nunca vai ser o mal. Nunca. Por mais que a tempestade seja forte, ela não é eterna, ela é passageira, né? É a calmaria que é eterna. E só para você ter uma ideia do que o Luiz estava falando, e daí conectando com aquilo que a gente estava falando no início, teve um dia que eu tava na Inglaterra, né? Tava aquele dia nublado, aquela coisa, eu não estava legal naquele dia. Eu estava indo para o meu trabalho muito chateada, estava indo para a universidade muito chateada. E eu sempre encontrava com esse moço, era um moço que tinha muitas dificuldades, assim, físicas, sabe? Ele andava com ele tinha algum problema também cognitivo, sabe? Ele andava com dificuldade e tudo. Um dia eu até tinha visto algumas pessoas meio que caçoando dele, né? E eu até falei, nossa, né? E naquele dia eu encontrei com ele na mesma calçada, eu subindo e ele descendo. Ele olhou para mim, mas ele deu um sorriso tão grande, falou um bom dia tão bonito para mim, que nessa hora, nossa, até hoje, quando eu lembro, eu fico muito emocionada. Porque como que aquele ser foi capaz de fazer uma coisa que eu naquele momento não conseguia com toda a minha saúde, né? Então, é para a gente ver que é a bondade, sabe? É o bem que prevalece. Se a gente está numa discussão, imagina, se coloca na posição de você discutindo com outra pessoa. Se essa pessoa não discute com você e te abraça, qual é a sua reação? Por que a gente, às vezes, opta por entrar na discussão, né? Então, são esses pequenos gestos que mudam, que vão mudando e que vão dando força para a gente, para entender que nesse mundo é o bem que, apesar de toda essa, sabe, parece que está caindo o mundo, é o bem que sempre vai prevalecer, né? Eu acho que isso é o mais importante. A gente está muito acostumado a ter medo, a gente precisa ter fé, né? E eu acho que é assim que a gente constrói a fé raciocinando. Bom, não era só isso que eu queria falar. Muito bem, termina aqui a nossa gravação e eu agradeço a todos por inclusive essa discussão muito bonita. Obrigado a todos e até a próxima reunião.